uma estrutura mágica e vibrante. Mas se tu sabe que é um núcleo, prótons e nêutrons, e que a eletrosfera tem os elétrons, e se tu sabe que a carga de um próton é igual à carga de um elétron em módulo, chamado de carga elementar, aí já está tranquilo. O homem, fazendo experimentos, percebeu que a carga do próton tem o mesmo valor da carga do elétron, mas sinais opostos. Por isso que a gente diz que a carga elementar é mais ou menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Se eu encosto nos átomos e eu não sinto eles eletrizados, isso tem uma explicação. Corpo neutro é aquele que tem o número de prótons igual ao número de elétrons. Um corpo positivamente carregado, o número de prótons é maior que o número de elétrons. E um corpo negativamente carregado, o número de prótons é menor que o número de elétrons. Se eu quiser calcular a quantidade de carga em um corpo, quantidade de carga elétrica. Se eu quiser calcular a quantidade de carga elétrica em um corpo, é que nem comprar qualquer objeto. Queres comprar várias toalhas para trocar as roupas de banho da tua casa. Pega o número de toalhas que tu comprou, multiplica pelo preço de cada toalha e tu tem o valor da compra. Só que aqui o preço de cada partícula já está definido. Pronto. Logo, galera, aquele N é o número de partículas em excesso. Número de partículas em excesso. Não adianta falar que o cara tem 10 prótons e 8 elétrons. Eu quero saber que ele tem 2 prótons em excesso. Aí tu joga na formulazinha e calcula quando ele carga. O mais clássico é eu te dar o número de partículas e perguntar quando ele carga. Mas eu posso perguntar, te dar quando ele carga e te pedir o número de partículas. Está multiplicando, passa dividindo. Tem que ter uma certa familiaridade com potência de 10 nessa hora. Tem que ter uma certa familiaridade com potência de 10. Nós sabemos do ditado popular que os opostos se atraem. Isso na eletrostática é chamado de lei do Fire. Os opostos se atraem, está na boca do povo. O mais importante é a gente lembrar da relação matemática que nos permite calcular essa força de atração e repulsão. Eu tenho uma carga 1 que está a uma certa distância D de uma outra carga elétrica Q2. Para eu saber o módulo da força de atração ou repulsão entre elas, a fórmula é conhecida como lei de Coulomb. A força de atração ou repulsão entre duas cargas elétricas é diretamente proporcional ao produto do módulo das cargas. Isso significa que se eu dobro uma das cargas, a força dobra. Se eu triplico uma das cargas, a força triplica. Se eu dobro uma carga e triplico a outra, 2 vezes 3, 6 vezes maior é a força. Eu posso afirmar que a força é inversamente proporcional à distância? Não, né? Eu tenho que falar que a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. A palavra ao quadrado da distância é fundamental. Quer dizer que se eu dobro a distância, a força cai 4 vezes. Se eu triplico a distância, a força cai 9. Tal e qual a lei de atração das massas de Newton, né? Se eu pego duas cargas elétricas e aproximo elas por uma distância 10 vezes menor que a original, 10 vezes 10, a força aumenta 100 vezes. Legal. Lei de Coulomb. Lei de Coulomb. Constante eletrostática do vácuo, que é praticamente igual a do ar, 9 vezes 10 na 9 Newton metro quadrado por quadrado. É o valor mais usado no vestibular. Senhor, e se as partículas estiverem mergulhadas na água? Ele vai ter que te dar a constante eletrostática da água. Fiquem tranquilos, tu não tem que decorar. Nem essa tu teria que decorar, exceto nos vestibulares mais bizarros do país. Só tem um detalhe. Mesmo que eu tenha apenas uma carga solitária, eu já sei que em volta dela tem alguma anomalia acontecendo, né? Eu não preciso de uma segunda carga para saber que a
e vamos abandonar ao redor daquela carga. Para onde essa partícula for, a gente faz uma seta. Essa seta vai ser uma representação honesta do fenômeno que está acontecendo ali em volta. Solta a partícula positiva. Solta a partícula positiva. Por isso que as cargas positivas isoladas geram um campo elétrico chamado campo de afastamento ou divergente. Nome dessas linhas, linhas de campo elétrico. Tem outro nome também, linhas de força elétrica. Se a partícula que eu vou estudar é negativamente carregada, a ideia continua a mesma. Para representar as linhas de campo ou linhas de força, eu imagino que uma partícula positiva foi abandonada nas proximidades da carga. Linhas de campo elétrico, linhas de força elétrica representam a trajetória de uma partícula. Obrigado. Divergente para a carga positiva, ou nascem nas partículas positivas, convergente nas partículas negativas, ou as linhas de campo morrem, chegam nas partículas negativas. Se eu pegar uma partícula positiva e colocar nas proximidades de uma partícula negativa, se elas não estiverem isoladas, o campo elétrico já não vai ficar organizadinho e bonito como antes, e fácil de desenhar. Desenhar o campo elétrico aqui já é chato. Larga uma partícula positiva. Essa é fácil, né? Larga uma partícula positiva. Larga uma partícula positiva. Eu poderia desenhar várias linhas de campo. Para não perder muito tempo, eu só estou desenhando algumas. Olha como o campo elétrico ali já ficou bem deformado. O cara que olha isso e nunca estudou isso, ele pode achar que isso vem da cabeça do físico. Não, tá, gente? Pode fazer um experimento e verificar aquelas linhas. Quando a gente faz esse experimento com ferro em pó, a quantidade de linhas que aparecem na nossa frente são tantas que é perturbador. A gente só desenha algumas para dar uma noção de como é que é o campo elétrico naquela região. Outra coisa muito importante: se eu pego o campo elétrico ali no ponto A e no ponto B, onde que ele é mais intenso? No ponto A, né? Por que ele é mais intenso no ponto A? Pode-se pensar de duas formas. Ou porque o ponto A está mais próximo da carga que gerou o campo, ou uma forma bem importante, porque as linhas de campo estão mais próximas. Quanto mais próximas as linhas de campo, mais intenso é o campo. Por que é importante saber disso? Porque o vestibular, às vezes, coloca as linhas de campo e não coloca a carga. E aí ele pode te perguntar, o ponto X e o ponto Y, aonde o campo é mais intenso? No ponto X. No ponto X, só porque no ponto X as linhas estão mais próximas. Olha só quantas já foram as propriedades das linhas de campo. Representam a trajetória de uma partícula positiva. Nascem nas cargas positivas, morrem nas cargas negativas. Jamais se cruzam. Quanto mais próximas, mais intenso é o campo. Ah, é muita propriedade. Se eu quisesse representar o vetor campo elétrico nesse ponto, ó, ele apontaria para lá, ó. Ele é um vetor tangente à linha de campo. Se eu quisesse representar o vetor campo elétrico aqui, ele é para lá, ó, um pouquinho menor. Aqui o campo elétrico aponta para cá e já é um pouquinho maior de novo. Observe que o vetor campo elétrico ele é sempre tangente à linha de campo elétrico. Mais uma propriedade. Mais uma propriedade. Ah, seria tão bom se fosse só fazer desenhozinho, se tivesse só essa teoria, né? Mas eu preciso de mais. Eu preciso de uma definição matemática para o campo elétrico. Eu preciso aprender a medir e a calcular o campo elétrico nas mais diversas condições. Vamos avançar então em cima dos campos elétricos. Imagina o raro prazer que tu vai ter essa semana, né? Poder fazer um pouco de exercício de física de todas as matérias. Isso vai ser muito prazeroso. Vamos lá, galerinha. Vamos fazer o seguinte. Um paninho mágico. Vamos relembrar a definição matemática de campo elétrico. Se eu tenho uma partícula carregada gerando um campo elétrico no meu laboratório, partícula carregada fixa, e eu quero medir o que ela está causando
uma força de 40 newtons. Para que eu calcule o campo elétrico atuando naquele ponto, basta fazer assim, ó. Campo elétrico é força pelo módulo da carga de teste. Esta é a definição matemática de campo elétrico. Não preciso avisar que é uma definição matemática, porque é uma fórmula matemática. Definição teórica de campo elétrico: é uma região influenciada pela presença de uma carga elétrica. Essa já é a definição matemática. Nesse exemplo aqui, o campo elétrico é valor da força, 40 newtons, dividido pelo valor da carga, 2 vezes 10 na menos 3 coulomb. Fazendo a divisão, 40 por 2 dá 20, 10 na menos 3 passa para cima, 10 na 3. Pô, professor, um campo elétrico de 20.000 newton por coulomb não está exagerado? Não. Por incrível que pareça, não. Esta fórmula ajuda a resolver um monte de questão. Só tem um detalhe. Imaginem que o meu dinamômetro quebrou. Quebrou o meu dinamômetro. Se eu não tenho um equipamento que meça força, eu não consigo mais calcular o campo elétrico. Mas suponham vocês que eu conheço, em vez de eu conhecer a carga de teste que eu coloquei naquele ponto, eu conheço essa carga que estava gerando o campo elétrico e conheço a distância até o ponto que estava sendo estudado. Se eu conheço essas duas grandezas, eu tenho uma forma diferente para calcular o campo elétrico naquele ponto. Eu posso pegar a lei de Coulomb, aquela fórmula zona bonita que a gente viu, e substituir ela aqui, ó. Vou cancelar a carguinha de cima com a carguinha de baixo e vai sobrar uma fórmula assim, ó. K vezes Qzão dividido por D ao quadrado. Observe que as duas fórmulas calculam o campo elétrico, mas a maneira de a fórmula calcular o campo elétrico é distinta. Uma depende do experimento, onde eu meço a força e conheço a carga de teste. A outra não. A outra basta eu conhecer a carga que gerou o campo elétrico e a distância até ela. E aí eu consigo calcular o campo elétrico. Isto é a definição de campo elétrico. Essa fórmula é chamada de campo elétrico gerado por uma carga. Campo elétrico gerado por uma carga. O aluno, às vezes, ele fica nervoso, né? Ah, meu Deus, qual que eu vou usar? Não se estresse, é impossível te confundir nessa. Porque numa das fórmulas tem F de força, a outra não tem força. E tem distância, que nessa não tem. Então, se te pedirem para calcular campo elétrico, tu tiver as duas fórmulas, o máximo que tu vai fazer, minha mãe mandou, tenta uma, não deu, tenta outra, tem que dar. Tem que dar. Campo elétrico, como ficou claro, é uma grandeza física oriunda da ideia de força. Força, grandeza vetorial, campo elétrico, grandeza vetorial também. Embora, na maioria dos casos, a gente só se preocupe com o módulo na hora de usar a formuleta. Porém, uma ideia física muito mais profunda do que a ideia de força é a ideia de energia. A ideia de energia ela é mais geral, ela é mais poderosa e resolve problemas que a ideia de força não resolve. Nós vamos ter que migrar para a ideia de energia. Toda a ideia de energia da física vem daquela ideia original chamada trabalho de uma força. Trabalho de uma força. Se eu tenho uma caixinha que sofreu uma certa força, um certo ângulo e se deslocou até um ponto mais à frente, para que eu possa calcular o trabalho que essa caixinha recebeu, a fórmula clássica é a seguinte, ó. Trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Força é Newton, distância é metro, Newton multiplicado por metro é o que nós vamos chamar de Joule, unidade de energia do sistema internacional. Eu vou pegar a lei de Coulomb, vou jogar no F de força e vou fazer um algebrismozinho
tu vai ver que a única distinção entre elas é a distância não estar ao quadrado e as cargas não estarem em módulo. Como força é uma grandeza vetorial, não importa se o resultado é positivo ou negativo, o que importa é para onde aponta. Já a energia não é uma grandeza vetorial, é uma grandeza escalar. O resultado ser positivo e negativo tem importância. Por isso que não tem mais as barrinhas de módulo aqui. Observem que essa fórmula só tem duas cargas. Quer dizer que eu só posso aplicar ela para um sistema de duas cargas. Eu já vi o vestibular perguntar para o aluno qual é a energia elétrica entre um sistema de 3 cargas. Ele dava a distância entre as cargas e dava o valor das cargas. Como é que eu procedo, cara, para achar a energia elétrica de um sistema de 3 cargas? Se eu fizer essa com essa, eu calculo a energia entre elas, não calculo? Posso fazer entre essa e essa, né? Calcular a energia entre elas, né? E o que restou é fazer entre essa e essa, certo? E calculo a energia. Eu vou usar essa fórmula 1, 2, 3 vezes e somo para obter a energia resultante. Simples assim. Show de bola. Uma vez eu vi aparecer isso no vestibular, raríssimo. Essa fórmula mesmo, eu te confesso, essa fórmula desse jeito é raro de aparecer. Ah, não custa tu anotar em um cantinho, hein? Energia potencial elétrica poderia ser chamada por trabalho da força elétrica. Dá no mesmo, sinônimo. Calcule o trabalho da força elétrica. Uma das saídas é isso aí. Mas o mais comum é o que eu vou te mostrar agora. Da mesma maneira como nós fizemos aqui para a ideia de campo elétrico, pense comigo. Eu pego a minha partícula de teste, coloco no ponto a ser estudado, só que em vez de medir a força, eu meço a energia acumulada. E aí, cara, se eu quiser calcular o potencial elétrico, é simplesmente pegar a energia potencial elétrica e dividir pela unidade da carga, dividir pelo valor da carga de teste. Cara, olha como é parecido o campo elétrico e o potencial elétrico, só que um é força por carga, o outro é energia por carga. Um é Newton por coulomb, o outro é Joule por coulomb. Se nós quisermos deixar essa fórmula mais poderosa, aí a gente faz assim, ó. V do ponto A até o ponto B, a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B, é o trabalho da força elétrica para levar a partícula de A até B, dividido pela carga da partícula. O mais comum de a gente usar essa fórmula é pegar essa carga que está dividindo e passar multiplicando. Não custa lembrar que VAB não é uma variação, tá, pessoal? É uma diferença. É o VA menos o VB. VAB nada mais é que VA menos VB. Essa fórmula aqui, essas duas fórmulas principalmente, são muito usadas. Eu acho que é a dupla mais usada na parte eletrostática, talvez. Quando eu defini campo elétrico, eu peguei a fórmula da lei de Coulomb, substituí aqui e obtive uma nova expressão. Campo elétrico gerado por uma carga. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar a fórmula da energia potencial elétrica e vou substituir ali. Vai cortar uma carga de cima com uma carga de baixo e vai surgir uma nova fórmula chamada de potencial elétrico gerado por uma carga. O potencial elétrico gerado por uma carga. Vai ficar assim a fórmula: K vezes Q sobre D. Mais uma vez, comparando o campo elétrico com o potencial elétrico, eu percebo que a distinção está no ao quadrado e no módulo. Não tem módulo aqui porque se a carga é positiva, gera potencial positivo. Se a carga é negativa, gera potencial negativo. Somar campos elétricos é perigoso pra caramba, porque são vetores, tem que respeitar. Se for na mesma direção e mesmo sentido, soma. Mesma direção em sentidos opostos, diminui. 90 graus, Pitágoras. Ângulos bizarros, lei dos cossenos, aqui a gente usa. Potencial não. Potencial, 2 potenciais positivos, soma. 2 potenciais negativos, soma e continua negativo. Potencial positivo com potencial negativo, diminui e fica o sinal do maior. Ou seja, somar potenciais é que nem somar números. Não precisa se estressar com a setinha. Para finalizar nossa revisão de eletrostática e poder começar a revisão de eletrodinâmica,
metálicas, paralelas, e conectar uma no polo positivo de uma bateria, outra no polo negativo de uma bateria. Placa, ó, tá saindo do plano do quadro, bem grande. Outra placa metálica idêntica à primeira. Conectei uma no polo positivo, outra no polo negativo da bateria. A que se conecta ao polo positivo fica positivamente carregada, a placa conectada ao polo negativo fica negativamente carregada. E como nós acabamos de ver, as linhas de campo vão do positivo para o negativo, pois representam a trajetória de uma partícula positiva abandonada no campo. Campo elétrico uniforme. Em qualquer ponto desse campo elétrico, o valor dele é o mesmo. Se nós fôssemos analisar a diferença de potencial entre a placa em qualquer ponto dessa região, nós perceberíamos que ia ter uma região aqui, em cima de uma certa pontilhada imaginária, onde todos os pontos teriam o mesmo potencial, por exemplo, 100 volts. Teria uma pontilhada aqui que todos os pontos teriam o mesmo potencial, tipo 50 volts, 0 volts, menos 50 volts. Essas linhas imaginárias que representam superfícies, na verdade, né, já que as placas estão saindo do plano do quadro, são chamadas superfícies equipotenciais. Superfícies equipotenciais. Equipotenciais porque em qualquer ponto dela tem 100 volts, mesmo potencial. As superfícies equipotenciais são sempre perpendiculares às linhas de campo ou linhas de força. Outra coisa que esse desenho nos permite concluir, que as linhas de campo elétrico apontam para a região de menor potencial, está vendo? Do maior para o menor potencial. Observem as fórmulas do campo elétrico e do potencial elétrico. Vocês devem concordar comigo que se eu pegar campo elétrico e multiplicar por distância, cancela o ao quadrado e vira a fórmula igual ao do potencial elétrico. Essa fórmula só é aplicável nessas situações de campo elétrico uniforme. Mais uma vez, para deixar a fórmula mais poderosa, eu posso dizer que isso aqui é VAB e posso dizer que essa distância é distância B. Mas muito cuidado com o que eu vou dizer agora. Se eu sair de um ponto A, e pegar uma partícula carregada e levar até o ponto B, se eu quiser relacionar, se eu quiser aplicar esta equação nessa situação, cuidado, meus amigos, a distância AB tem que ser medida paralelamente à linha de campo. Eu não vou medir em linha reta do ponto A até o ponto B, eu vou medir paralelo à linha de campo para poder jogar na equação. Esta fórmula é muito usada, só que é só para campo elétrico uniforme. Só de ver essa figura, na verdade, já pode puxar essa equação, porque provavelmente ela vai ser útil. Aí sim, aí é uma revisão honesta de eletrostática. Tem que praticar. Evapora da nossa mente. Tu pode ter certeza que se eu ficar assim uns 10 anos sem dar essa aula, e aí de repente meu Deus, tenho que lembrar a matéria. Cara, vai ser sofrido para mim. Eu não vou conseguir lembrar nessa velocidade que eu estou lembrando com vocês. Vou ter que pensar muito mais, vou ter que refletir sobre cada passo. Isso está automatizado na minha mente, porque há anos eu venho trabalhando com isso. Quer deixar fixo na tua cabeça isso? Tens algumas horas, umas 48 horas para praticar, antes de que comece a enfraquecer essas informações. Vamos bater um papo sobre eletrodinâmica. Aí sim a revisão vai estar bem completa.